Olá pessoal, vamos racionalizar alguns denominadores agora. Para isso, a gente precisa utilizar propriedades das raízes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aparecer uma potência elevada a um 2 elevado na 3 aqui. E como que a gente faz? Para isso, a gente sabe que existe uma propriedade das potências que ela permite fazer a gente fazer isso aqui. Se a gente tem A elevado na n que multiplica B elevado na n, ou seja, se a gente tem o mesmo índice na raiz, a gente pode reescrever isso daqui como sendo AB elevado na n. E é basicamente isso aqui que a gente usa para poder racionalizar os denominadores. Porque olha só, que nem aqui a gente tem raiz de 3 na 2. Então, como que a gente faz? A gente precisa de uma raiz de índice 3. E quanto que falta aqui para ter uma potência de 2 elevado na 3? Falta 2 na 2. Então, utilizando aquela propriedade lá, a gente pode reescrever isso como sendo 2 vezes 2 na 2, raiz cúbica. E, portanto, isso daqui é igual a raiz cúbica de 2 na 3. E sendo assim, ele se cancela. E é dessa forma que a gente racionaliza os denominadores. A gente usa isso para literalmente todos. Olha, aqui a gente vai ter 4 e vamos reescrever aqui raiz cúbica de 2. Então, nós vamos, sempre que a gente multiplica, claro, a gente não pode multiplicar só a parte de baixo, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo. Por que em cima e embaixo? Porque isso daqui, um número multiplicado, dividido por ele mesmo, resulta 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não altere em nada a nossa fração. Então, aqui a gente tem o 2 dividido por raiz cúbica de 2 na 2. Porque é o que a gente precisa para poder cancelar aqui, utilizando aquela nossa propriedadezinha que a gente acabou de ver. Então, aqui na parte de cima, a gente vai ter 4 raiz de 2 na 2, raiz cúbica de 2 na 2, que divide raiz cúbica de 2 na 3. Esse daqui cancela, porque transformando em um expoente fracionário, a gente tem raiz cúbica de 2 na 3, vai ficar a raiz de 3 na 3, que é igual a 2 na 1, que é igual a 2. Beleza. Eu digo isso em todos os vídeos, literalmente, de raiz. Então, racionalizando esse denominador, isso daqui vai ficar dessa forma. Vai ficar 4 raiz cúbica de 4 dividido por 2. Aí a gente simplifica esse 2 com esse 2 e a gente vai ter 2 raiz cúbica de 4. Beleza? Esse é o resultado da nossa primeira. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar. É porque o pessoal costuma, às vezes, querer multiplicar pela mesma raiz que está aqui embaixo. Se eu multiplicasse por raiz de 2, raiz cúbica de 2, em cima e embaixo, não daria. Daria raiz cúbica de 2 na 2, e eu não conseguiria fazer essa simplificação aqui. Por isso que, às vezes, a gente tem que focar no que a gente precisa. Aqui, eu preciso que apareça um 2 aqui em cima, para eu poder cancelar. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por uma raiz de 5, em cima e embaixo. Eu sei que assim não altera o meu resultado. Assim, eu consigo fazer aparecer um 2 utilizando a propriedade de potências. A gente pode reescrever isso daqui como sendo raiz de 5, e aqui raiz de 5 que multiplica raiz de 5. Então, a gente tem raiz de 5 que divide raiz de 5 ao quadrado. Esse cancela com esse, e a gente tem raiz de 5 sobre 2. E está simplificado nossa fração, nossa raiz. Agora, para a gente racionalizar esse outro denominador aqui, do que a gente precisa? A gente tem um x na 2, mas o índice da raiz é 5. Então, a gente precisa fazer com que apareça um 5 aqui. Então, eu tenho que achar uma forma de multiplicar esse x na 2 por x na 3, porque assim eu sei que vai dar x na 5, e aí eu vou poder cancelar. Então, raiz quinta de x na 2, eu vou multiplicar por raiz quinta de x na 3.
Porque multiplicando por raiz quinta de x na 3, eu sei que isso aqui vai virar x na 5. E aí eu vou poder cancelar. Então, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter raiz de x na 3, raiz quinta de x na 3. Um é elemento neutro, não faz diferença escrever ele ou não. Que, multiplicando esses dois, eu vou ter raiz quinta de x na 5. Esse cancela com esse, transformando em expoente fracionário. E aí, o que sobra pra gente? Raiz quinta de x na 3 dividido por x. E pronto, está racionalizado o nosso denominador. Agora, nesse próximo exemplo aqui, eu tenho um índice 4. E aqui eu tenho y elevado na 1. Então, eu preciso multiplicar por y elevado na terceira. Então, eu vou reescrever isso daqui. Raiz quarta de y, que multiplica raiz quarta de y na 3, dividido por raiz quarta de y na terceira. E assim eu sei que vai ficar y na quarta quando eu multiplicar por esse daqui. Bases iguais, somos expoentes. Beleza. Então, aqui eu vou ter 2 raiz quarta de y na 3, que multiplica raiz quarta de y na quarta. E aí, esse cancela com esse, e vai sobrar pra gente 2 raiz de y, raiz quadrada de y ao cubo, dividido por y, porque esse cancela com esse. Beleza? E temos mais um denominador racionalizado. Agora, pessoal, eu vou apagar isso daqui, porque só ficando sem espaço aqui. Nesse próximo aqui, a gente precisa inicialmente aplicar uma outra propriedade das raízes. Bom, se a gente tem uma fração dentro de uma raiz, a gente pode reescrever isso como sendo duas raízes. Raiz x ao quadrado, cúbica, dividido por raiz cúbica de y. E sendo assim, a gente vai agora racionalizar isso daqui, raiz cúbica de y. Então, no numerador, eu tenho raiz cúbica de x ao quadrado, e aqui eu tenho um índice 3, então eu preciso multiplicar por y elevado a 2. Aqui eu vou repetir esse, raiz cúbica de y, e eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de y na 2. E aqui, raiz cúbica de y na 2. Então, aqui multiplicando esses dois, eu vou ter y na 3. Aqui em cima, a gente vai ficar com... Bom, aqui a gente tem uma raiz cúbica, o índice 3. Então, a gente pode aplicar a propriedade. Vai ficar x ao quadrado que multiplica y ao quadrado. E aqui embaixo, a gente vai ficar com raiz cúbica de y na 3. Esse simplifica com esse. E isso daqui é igual a raiz cúbica de x ao quadrado que multiplica y ao quadrado dividido por y. E está racionalizado o nosso denominador. Agora, pessoal, pegando esse outro aqui, colocando... E meu pai. Uai, o que houve? Geralmente funciona. Ah, beleza. Colocando ele aqui, Ctrl D. Vamos racionalizar isso daqui. A gente vai fazer como a gente fez ali no anterior. Vamos utilizar a propriedade das raízes para poder reescrever isso daqui dessa forma. Raiz quinta de a ao cubo, que divide raiz quinta de b ao quadrado. Então, a gente vai racionalizar esse denominador aqui. Raiz quinta de a ao cubo, e aqui eu tenho raiz quinta de b ao quadrado. Então, eu preciso que apareça, preciso multiplicar esse b ao quadrado por b na 3, que vai ficar b na 5. Então, eu vou pegar aqui raiz quinta de b na 3, que divide raiz quinta de b na 3. E assim eu vou ter
Aqui eu tenho o mesmo índice, né, na raiz, então eu posso utilizar a propriedade a ao cubo, que multiplica b ao cubo. E aí aqui embaixo a gente vai ter raiz quinta de b na 5. Esse vai simplificar com esse. E aí a gente obtém o seguinte: raiz quinta de a ao cubo b ao cubo dividido por b. E está racionalizado o nosso denominador. É isso daí, pessoal. Esse foi o exercício de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima resolução. Fiquem com Deus e até mais.